Como a política brasileira afetou as Assembleias de Deus na década de 1940? Você sabia que nas primeiras décadas das Assembleias de Deus no Brasil, o poder de decisão estava concentrado nas mãos dos membros da igreja? Por que será que isso mudou? É isso que você verá no episódio de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. No final do século XIX, vem a República com poucas mudanças socioeconômicas. É na implantação da República Nova com Getúlio Vargas que iniciam as alterações no Brasil. O Brasil, em 1910, vivenciava a Primeira República, governado via eleição direta por Marechal Hermes da Fonseca, possuía cerca de 23 milhões de habitantes, dentre eles 64 mil imigrantes advindos de diversos locais da Europa. Europa esta que passava por uma situação de pobreza, o que levava as pessoas a querer fazer a América. O Brasil, por sua vez, necessitava de mão de obra, pois há algumas décadas havia abolido a escravatura e o déficit de mão de obra era alto. Era a final do ciclo da borracha e a cidade de Belém, com sua privilegiada posição geográfica, estava entre as 5 cidades brasileiras mais populosas. Via de entrada na região norte do Brasil, foi considerada uma das mais desenvolvidas e prósperas do mundo, não só pela sua posição estratégica, quase no litoral, mas também porque sediava um maior número de residências de seringalistas, casas bancárias e outras instituições, tanto que ficou conhecida como a Paris na América. A Igreja Católica estava consolidada há alguns séculos e as denominações já institucionalizadas conquistavam seu espaço, atrelando evangelização e educação, característica esta que influenciaram de maneira considerável a educação brasileira. Sob influência da missão pentecostal inaugurada em Chicago, um novo ramo do protestantismo surge no Brasil, o pentecostalismo, introduzido inicialmente pelo italiano Luigi Franciscon, fundador da Congregação Cristã no Brasil em 1910. Nos dias primitivos não havia nenhum governo centralizado abrangendo toda a igreja. Cada igreja era local, autônoma e administrava seus próprios negócios com liberdade. O modelo congregacional dos suecos fundadores foi posteriormente mudado fruto da política da década de 1940. A Assembleia Livre, movimento pentecostal sueco, conferia poderes à igreja local, que era livre, soberana, independente e sem compromisso com as convenções. O modelo congregacional usado no início do século da formação das Assembleias de Deus pode minar a autoridade do pastor. Igreja formada por imigrantes pobres e seringueiros, desempregados, perseguidos pela Igreja Católica e esnobados pelas denominações protestantes. Nenhum templo da Assembleia de Deus nos primeiros anos foi construído nas regiões centrais e mais ricas da cidade. Pelo contrário, estavam onde estava a membresia, nos subúrbios. As Assembleias de Deus, como grande parte das igrejas pentecostais, em seu início eram camadas mais pobres da população. As Assembleias de Deus nascem do labor dos suecos, mas desde o seu início nacionalizou-se a partir do norte e nordeste, e é do encontro desses dois mundos que ela se forma. Nos dias primitivos não havia nenhum governo centralizado abrangendo toda a igreja. Cada igreja era local, autônoma e administrava seus próprios negócios com liberdade.
O modelo congregacional dos suecos fundadores foi posteriormente mudado fruto da política da década de 1940. A Assembleia Livre, movimento pentecostal sueco, conferia poderes à igreja local, que era livre, soberana, independente e sem compromisso com as convenções. O modelo congregacional usado no início do século da formação das Assembleias de Deus pode minar a autoridade do pastor. Em 1930, o Brasil passou por um período revolucionário liderado por Getúlio Vargas, que instalou no Brasil o chamado Estado Novo. É possível que os interesses religiosos assembleianos também tenham mudado. Ademais, é impossível deixar de ater-se ao contexto histórico da época em que o Brasil passava pelo período das oligarquias e consolidação do poder de Getúlio Vargas, o que pode ter provocado, assim, um forte sentido de patriarcalismo para a denominação assembleiana, mesmo porque os poderes políticos, econômicos, religiosos nunca foram rivais. Na década de 1940, as Assembleias de Deus migraram do sistema de governo congregacional para o episcopal, organizando-se por ministérios com a figura central do pastor-presidente. As estruturas eclesiológicas se alteraram ou se conservaram obedecendo às demandas sociais. Nota-se influência deste estilo na administração assembleiana. Vargas utilizava do rádio para consolidar suas ideias e governo. As Assembleias de Deus são extremamente modernas no uso das mídias naquele período. Influenciados sobremaneira pelo discurso moralista e autoritário de Getúlio Vargas, surgem as igrejas sedes com seus pastores presidentes, controlando de forma ditatorial as congregações, em uma forma bem original de peleguismo assembleiano, minimizando a ditadura do Estado Novo. O termo peleguismo foi popularizado quando Vargas submeteu os sindicatos ao Ministério do Trabalho, semelhante às igrejas que eram livres no sentido de não hierarquia e passaram a ter que prestar contas às instâncias eclesiásticas superiores. As mudanças ocorridas na igreja no país, apesar da correlação, não são simultâneas, mas estão absolutamente implicadas uma nas outras. Nas igrejas talvez demore um pouco mais, mas não há dúvida que igreja e sociedade, querendo ou não, se alteram mutuamente. Na década de 1940, com a criação dos ministérios Assembleias de Deus, com tendências congregacionais, além do modelo episcopal, passaram a mesclar com o presbiteriano. Presbiteriano porque as igrejas Assembleias de Deus, apesar de trabalharem com um modelo aparentemente democrático, exercem um poder hierárquico entre as congregações e os corpos de governos maiores da igreja. Ao analisar o Diário de Wingren, é possível verificar que ele não era a favor destas mudanças eclesiásticas, pois há diversos trechos de artigos e cartas de Levis Petrus escritos posteriormente à sua visita ao Brasil, defendendo a ideia de igrejas livres, ou seja, os missionários suecos tinham uma tendência mais democrática, mesmo porque anteriormente eram batistas, que são congregacionais. Inspiração de Getúlio Vargas, doutrina, dada para ser seguida, cumprida e não questionada. As Assembleias de Deus é um universo heterogêneo. Ela tem, em sua grande maioria, um episcopalismo vitalício com algumas facetas presbiterianas e em raras igrejas autônomas existem alguns indícios de congregacionalismo. Alguns pastores são mais congregacionais, outros mais presbiterianos e outros mais episcopais, mas unanimemente todos são vitalícios.
É possível que esta falta de padronização assembleiana se dê por conta da grande extensão da denominação, por se tratar de um país com dimensões continentais, dificultando o acompanhamento da forma com que cada pastor administra sua igreja. Esta dificuldade pode causar um certo incômodo nos pastores presidentes, pois outro sistema de governo eclesiástico diferente do episcopal abre brechas para a opinião das massas, o que pode desencadear dificuldade para controlar os membros e manter o poder. As Assembleias de Deus, ao longo de sua centenária história, têm tido alterações de rotas viscerais, em retrocessos e avanços. Não existe a Assembleia de Deus, mas Assembleias de Deus. Há quem diga que o episcopalismo assembleiano não é nada e ao mesmo tempo é tudo, pois ora são congregacionais, ora são ditadores. Em face desta padronização de governo, não seria estranho existir a nomenclatura Sistema de Governo Eclesiástico Assembleiano. As inevitáveis mudanças sociais e políticas acabaram por alterar o sistema de governo utilizado pelas Assembleias de Deus brasileiras. Os ministérios passaram a ter mais autonomia local, formando verdadeiros clãs. Os pastores se posicionaram de uma forma mais patriarcal. Por consequência, a figura do pastor-presidente tem representatividade semelhante ao do bispo regional dos católicos. Se considerarmos para efeito didático apenas os 3 modelos mais conhecidos, diríamos que é heterogêneo. A Assembleia de Deus tem um pouco de cada, com mais propensão a um modelo episcopal, evidentemente.